Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente está continuando essa série de vídeos sobre extrato previdenciário do INSS e hoje eu quero falar especificamente sobre um problema que costuma aparecer no extrato previdenciário, que é a ausência de vínculos de trabalho, e é um problema que se agrava ainda mais quando a empresa não existe mais, né? Então muita gente me pergunta o que tem que fazer, por que isso acontece e se isso vai ou não prejudicar na aposentadoria, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes de tudo eu peço que você se inscreva aqui no canal, tá? Para que eu possa continuar gravando mais vídeos e trazendo conteúdos aí relevantes para vocês, certo? Se possível também deixe a sua curtida, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Bom, primeiro ponto, por que isso acontece, né? A ausência de vínculos no extrato previdenciário, ela pode acontecer por mais de um motivo, mas geralmente isso acontece por uma falha no sistema do INSS, porque realmente, pensa só, né? O INSS existe aí há aproximadamente 30 anos. Antes do INSS já tinha também outro modelo de previdência social e é muito difícil armazenar esses dados da maneira correta por todo esse tempo, tá? Então, o primeiro ponto que eu levanto aqui é realmente uma limitação do sistema do INSS. Muitas vezes não vai constar ali todas as suas informações previdenciárias e vai caber a você, né, como contribuinte, trabalhador, fazer a atualização do seu cadastro e do seu extrato junto ao INSS para que você não tenha nenhum prejuízo na sua aposentadoria. Bom, o segundo motivo geralmente tem a ver com a empresa, né? Então é quando geralmente a empresa não repassa as informações daquele funcionário para o INSS ou até mesmo não repassa as remunerações, né, as contribuições que ela deveria ter feito para o INSS. E aí, com isso, a Previdência Social não fica sabendo daquele vínculo de trabalho e, portanto, não aparece aquela informação daquele vínculo lá no seu extrato previdenciário do INSS. Na realidade, você não precisa saber exatamente o que aconteceu, se foi um problema no sistema do INSS, se foi um problema da empresa. O que você precisa fazer de fato é comprovar aquele tempo de contribuição para o INSS para que você tenha os seus direitos reconhecidos na hora de fazer um pedido de aposentadoria ou de um benefício por incapacidade ou até mesmo ali no caso dos seus dependentes, uma pensão por morte. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que não existe mais, que fez isso, né, com o funcionário e já deu baixa ali no CNPJ, realmente sumiu do mapa, você não tem mais nenhum paradeiro sobre os sócios, isso não necessariamente é um problema, porque como eu falei anteriormente, o que você precisa é demonstrar para o INSS que você de fato trabalhou naquele local, né? E você pode fazer isso por meio de alguns documentos comprobatórios, que eu já mencionei aqui em outros vídeos, né? Como a carteira de trabalho, contra-cheques, contrato de trabalho ou até mesmo extrato analítico do FGTS. Então, o primeiro passo que você precisa fazer quando isso acontece é realmente verificar se existem esses documentos comprobatórios, e aqui a gente tem uma lista muito maior do que essa que eu falei para vocês, tá? Quem quiser mais informações sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo mais completo falando especificamente sobre os documentos que você precisa para fazer essa comprovação, certo? Mas o primeiro passo é tentar esgotar, né, essas possibilidades de comprovação documental primeiro, e só então, se não der certo, se realmente você verificar que não tem documentos suficientes para fazer essa comprovação, aí você parte para o segundo passo, que seria uma investigação para saber se a empresa ela realmente faliu ou se essa empresa trocou de CNPJ, tá? Então vamos lá. Não encontrou documentos comprobatórios? Verifica com os seus antigos colegas, né, que trabalhavam também nessa empresa, se por acaso essa empresa não mudou de CNPJ, sabe? Porque às vezes você pensa que ela faliu, que ela não existe mais, quando na verdade ela só fez ali uma mudança de CNPJ. Se esse for o caso, existe a possibilidade de você entrar em contato, né, com os novos sócios e tudo mais, para tentar verificar se eles guardaram os documentos da denominação, né, do CNPJ antigo. Porque aí, nesse caso, se eles tiverem a sua ficha de registro, a sua ficha de funcionário, você pode solicitar uma cópia dessa ficha, junto com uma declaração
informando ali alguns detalhes a respeito desse vínculo de trabalho, como o nome da empresa, CNPJ, data de admissão, data de demissão, qual era o seu cargo naquela empresa e também as suas remunerações. Agora, se essa empresa ela realmente faliu, se você não tem mais nenhum paradeiro, se houve essa confirmação de que a empresa realmente está falida, o que eu recomendo, e aqui pode ser um processo um pouco burocrático, é você investigar o processo de falência. Então, assim, tem muita gente que acha que quando uma empresa entra em falência, essa empresa simplesmente some, né? E, enfim, fica liquidado ali tudo automaticamente. Mas, na verdade, o correto é que essa empresa passe por um processo judicial. E nesse processo judicial vai constar ali todos os bens, todas as dívidas, todas as informações daquela empresa, inclusive documental, sabe? Então, é para que conste também informações sobre os antigos funcionários, dentro ali da limitação temporal que a legislação exige, né? Mas esse é um caminho que você pode tentar verificar, né? O processo de falência, para identificar se lá dentro tem alguma informação sobre os funcionários antigos, incluindo você. Esse pode ser um processo mais burocrático, então provavelmente você só vai conseguir fazer isso com a assistência de um advogado, né? Porque realmente precisa consultar o processo judicial para analisar se ali dentro pode constar algum documento que venha a te auxiliar ali na sua aposentadoria e no seu tempo de contribuição. Agora, se você não encontrou nenhum documento ali nesse processo de falência, o outro passo, né, outra possibilidade seria buscar a junta comercial para identificar o contato dos sócios, né? Talvez se você conseguir falar com algum desses sócios, tentar entender o que aconteceu ali com os documentos da empresa, você consiga alguma informação que possa te ajudar nesse processo, né? Mas o que é importante definir aqui é que muitas vezes as pessoas acham que a aposentadoria vai ser uma coisa simples. Mas na realidade, na maioria dos casos, a gente encontra obstáculos como esse que precisam ser melhor analisados, que você precisa ali correr atrás de um documento X, Y ou Z para tentar aumentar ali o seu tempo de contribuição no INSS e, consequentemente, adiantar a sua aposentadoria, né? Porque depois da reforma da Previdência, ficou muito mais difícil você se aposentar por tempo de contribuição, né? Agora, a regra geral é realmente que seja feita a aposentadoria por idade. Mas nesses casos, quando a gente consegue encontrar mais tempo de contribuição e consegue regularizar algum período que estava pendente ali no INSS, é bem provável que a gente também consiga incluir essa pessoa numa regra de transição, por pontos, por idade mínima progressiva, pedágio de 100% ou pedágio de 50%, a depender do caso, né? Então, pode valer muito a pena no final, por mais que pareça um pouco burocrático. E aqui nesse vídeo eu busquei trazer algumas informações mais gerais a respeito do que fazer quando constam esses problemas no seu extrato previdenciário. Mas é sempre importante você fazer uma análise individualizada do seu caso para entender o que pode ser feito na sua situação, né? Partindo ali do seu contexto e das suas particularidades. Então, para isso, eu vou deixar aqui o meu contato na legenda para que você possa falar comigo e talvez agendar uma consultoria jurídica para entender melhor os desdobramentos de tudo isso no seu caso, no seu tempo de contribuição e na sua aposentadoria, tá? Para finalizar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, deixar a sua curtida e também o seu comentário, certo? Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui.